sobre fazer gols, né? O Cruzeiro precisa finalizar muito para furar a rede adversária. Ontem o Cruzeiro não teve à disposição o Caio Jorge, com um trauma no pé, ficou de fora. O KJ foi desfalque. E um levantamento sobre o rendimento do Cruzeiro sem o KJ. Até tirando o estadual, excluindo os jogos do estadual, o Cruzeiro disputou 9 partidas entre 2025 e 2026, sem nenhum minuto de KJ em campo. Nesse recorte, o time somou 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, então um aproveitamento muito baixo. Se pegar o desempenho ofensivo, apenas 6 gols e 12 sofridos até nessas partidas, nestas 9 partidas do Cruzeiro sem o KJ entre a temporada passada e essa temporada. Como que o Cruzeiro vai se virar sem KJ em campo, o Valu? Os números de fato mostram uma dependência, a gente costuma usar esse termo, mas é aquilo, o KJ ele tá em campo, às vezes não tá bem, mas nessa temporada a gente tem visto isso. Um lance ele acaba decidindo o jogo para o Cruzeiro, é uma reta final de partida, é um jogador da insistência, ele não desiste e tal, mas tá faltando o Cruzeiro também mais atributos ali no setor ofensivo, até mesmo para diminuir essa média aí que tá bem alta, né, em relação a número de finalizações para gol. Primeiro, assim, eu acho que esse desencaixe coletivo do Cruzeiro, que ele tem até então na temporada, eu acho que o Caio Jorge é o jogador mais prejudicado, tá? Porque é só a gente voltar algumas casinhas no tempo e lembrar o quanto o Caio Jorge, além dos gols, participava do jogo. Era uma coisa absurda. Você via o Caio Jorge estava dentro da área, você via o Caio Jorge estava arrancando pela esquerda, Caio Jorge arrancando pela direita, Caio Jorge arrancando pelo centro do campo como se fosse um meia clássico. O Cruzeiro consegue propor muito pouco ao Caio Jorge. O que ele fez, né, os gols que ele tem marcado, os 8 gols que ele tem na temporada, claro, teve assistência, mas assim, principalmente se a gente for pensar, né, o gol que ele faz contra o Atlético Mineiro, é um gol fora da principal característica para mim do Caio Jorge. É um gol que ele faz por mérito, obviamente, mas naquilo que para mim ele é menos letal, que é o cabeceio. Mas ele dá um jeito, porque afinal de contas, né, esse passe tá difícil de chegar aqui para mim. Então, tem que aproveitar cada oportunidadezinha, cada fresta que eu tenho para conseguir fazer esse gol é importante. O Cruzeiro depende dos gols do Caio Jorge mais do que o ano passado, porque não tem um senso coletivo, né? A gente viu o ano passado o Christian, que conseguiu ajudar com alguns gols importantes, o Matheus Pereira um pouco menos, o próprio Gabriel Barbosa teve uma época do ano, até Campeonato Mineiro e até uma época do Campeonato Brasileiro também, que conseguiu ajudar, mas com isso, viu gente, diferente da linhagem de alguns, eu não estou querendo dizer nas entrelinhas que o Gabriel Barbosa deveria estar aqui não, porque na minha opinião ele não deveria estar mesmo, mas respeito você que acha que ele deveria estar aqui, tá tudo certo, né? Aqui a gente dá a nossa opinião e respeita as opiniões contrárias e acho que é isso que enriquece o debate. Agora, Léo, principalmente com um time tão desequilibrado ali, a gente vê os recortes, né? O jogo contra o Internacional, o Leonardo Jardim estava procurando ainda o time, Cruzeiro e Mushuki Runa ali já era aquela fase de o Cruzeiro eliminado, né, vexatoriamente, na Copa Sul-Americana, contra o Palestino mesma coisa, União Santa Fé mesma coisa, aí Fortaleza, jogo dificílimo, né, Cruzeiro precisou nossa senhora, como foi difícil esse jogo aí pro Cruzeiro vencer, o Ceará lá, a gente sabe, um jogo ruim do Cruzeiro também, contra o Sport, não preciso de falar, né, o que foi aquele jogo, e ali Santos já era um Cruzeiro mais mobilizado para a Copa do Brasil, né, poupando, e agora esse jogo contra o Flamengo. É muito pior você ficar sem o seu atacante quando o time é desequilibrado e tem as dificuldades que o Cruzeiro tem para criar. Repito, o ano passado mais jogadores conseguiram ajudar o Cruzeiro nessa questão do gol, ainda assim ele foi artilheiro. Esse ano fica mais evidenciado, Léo, porque o coletivo não... assim, a gente imaginava que em algum momento, ainda não chegou esse momento, mas eu espero ainda que esse momento aconteça.
Gerson e Matheus Pereira, a ponto do Caio Jorge falar assim, gente, não precisa de criar mais oportunidade para mim, não. Vocês já criaram muita oportunidade, já fiz 2 gols, quase fiz o terceiro aqui, tá bom. E o que a gente tem visto é uma escassez, e não é por falta, ele, ao contrário do que a gente pode falar, tem se deslocado, tem corrido, tem tentado, muitas vezes até circula para uma região do campo mais atrás até do que deveria pegar, porque se incomoda de não participar do jogo, diferente do Verón, né, que ficava dentro de campo, tanto faz, eu tô aqui, mas não tô, ativa tem gente aí. Que gosta dele. Tem conteúdo sensível, tem que colocar a tarde aí, ó, conteúdo sensível para falar do Verón, mas para dar uma quebrada aqui um pouco, uma leve descontraída, o Caio Jorge tenta participar, ele fica extremamente incomodado quando a bola não chega nos seus pés, por isso que ele recua um pouco. Com esse time, Léo, a dependência se torna muito maior do que do ano passado. Você falou sobre o Gabriel Barbosa aí, o Baú até apontou aqui, que nesses 6 gols que o Cruzeiro marcou nos jogos sem KJ, entre a temporada passada e essa, mais da metade de jogadores que não estão aqui, e 3 gols do Gabriel Barbosa, outro gol aqui do Bolassi, desses 6 gols. Então 2 jogadores que já não estão aqui em jogos sem KJ. O Cruzeiro é um time que depende extremamente do Caio Jorge para marcar gols. Já foi assim na temporada passada. Depende extremamente da dupla Jorge e Matheus, né, que o pessoal fala. São aí basicamente 50% dos gols que o Cruzeiro marca. Era assim no ano passado e segue assim nesse ano. Parte desses 2. E aí falando de gols e de assistências. Então depende demais desse atleta para conseguir marcar os seus gols. E a gente esperava que alguns jogadores do Cruzeiro fossem capazes de compartilhar essa responsabilidade com o Caio Jorge, de marcar os gols. Por exemplo, em algum momento na temporada passada, quando o Arroio começa a entrar no time, eu vejo isso nele, né? E o Arroio marcou gols importantes, deu assistências, se eu não estiver enganada, mas assim, participou ativamente ali da construção do jogo do Cruzeiro, trouxe uma outra dinâmica para essa ponta, naquele momento jogando muito mais pela esquerda, né? Nessa temporada, o Arroio tem sido um pouco preterido, né, em relação àquilo que o treinador tem feito. E eu não acho que ele começou a temporada bem, mas eu também não acho que... São pouquíssimos os jogadores do Cruzeiro que começaram bem a temporada. O Arroio é um jogador muito jovem, acabou de fazer 20 anos de idade, e eu não consigo entender por que ele se tornou, assim, terceira opção, quarta opção. É difícil para mim entender, e eu acho que a forma como o Tite tem jogado, assim, Christian numa ponta, Gerson na outra, eu entendo que ele está em busca de um equilíbrio, mas eu não acho que ele encontrou esse equilíbrio a partir do momento que a gente observa a dificuldade dessa equipe de ser contundente no último terço, de conseguir criar oportunidades de gol. Porque é equilíbrio para defender, mas é equilíbrio para atacar também. E nós trouxemos aqui ontem, não sei se vale a pena repetir, para nossa audiência rotativa, deixa eu pegar aqui, o Bernardo, da Cruzeiro Stats, me passou número de finalizações que o Cruzeiro precisa para conseguir marcar um gol. Em 2025, 9,36. Então a gente pode pôr aí 10 finalizações para conseguir marcar um gol. Esse ano, 17,25. Precisa de mais de 17 finalizações para conseguir marcar um gol. Ou seja, é um time muito menos letal do que foi no ano passado. É um time que precisa fazer muito mais força para jogar. E assim, para sofrer gols, então, é ainda mais assustador, porque o adversário precisava finalizar 15,55 no gol do Cruzeiro para conseguir marcar um gol. Mais de 15 vezes, quase 16. Hoje, o adversário precisa chegar só 5,36. 6 chutes, olha a diferença. De 15 para 5, arredondando aí. Então, assim, eu não sei onde está o equilíbrio desse time. Muito pelo contrário, ataca pior do que atacava no ano passado, defende pior do que defendia no ano passado, e a gente não consegue enxergar soluções para além do lampejo individual, né? O brilhantismo de um Caio Jorge, de um Matheus Pereira. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!